Jesus te ama, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja bem-vindo mais uma vez a esse mergulho na história dos mártires da igreja, dos santos mártires. Seja bem-vindo a uma espiritualidade fundada no sangue dos mártires, rica para a nossa fé, rica para o nosso testemunho de Cristo Jesus. É uma alegria imensa ter você aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que você possa curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. No último vídeo, o segundo vídeo lançado sobre a série dos mártires, nós meditamos sobre o martírio e um ato humano. E eu trouxe o testemunho dos mártires de Cartago, na África, no norte da África. Hoje nós vamos meditar sobre o martírio como um ato sacramental. E hoje nós vamos trazer no início desse vídeo o testemunho de um padre apostólico, Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia também foi um mártir da igreja de Roma. Ele muito provavelmente tenha tido contato com São João Evangelista também, como São Policarpo, porque São Policarpo, há uma carta de Santo Inácio dedicada a São Policarpo, e talvez possivelmente tenha conhecido outros apóstolos. Então, Santo Inácio de Antioquia, possivelmente no ano de 107 a 110, já no segundo século, no início do segundo século, ele foi levado preso até Roma para ser martirizado, para ser entregue às feras, para ser devorado pelos leões no circo. Então, há uma data possível alguns acreditam que seja exatamente no ano de 107, outros no ano de 110, mas isso é um tanto irrelevante para nós. Mas alguns, para deixar mais segura essa data, no período de 107 a 110, ele é levado até Roma para sofrer o martírio. Só que ele era bispo da cidade de Antioquia, possivelmente o seu segundo bispo, como alguns relatam, ou o terceiro bispo, porque o primeiro bispo de Antioquia era o próprio São Pedro. Alguns consideram São Pedro como o primeiro bispo de Antioquia. Depois houve um outro bispo, que eu não me recordo o nome, e posteriormente veio Santo Inácio de Antioquia. Então ele é o terceiro bispo de Antioquia, ou o segundo bispo, dependendo do relato. Então ele vai sendo levado preso de Antioquia até Roma para sofrer o martírio. Só que nesse percurso ele para em algumas cidades. A primeira cidade que ele para é a cidade de Esmirna, que também há uma igreja sobre a qual ele escreve também uma carta. E depois ele também para em Troade, que é uma cidade citada nas cartas paulinas, no Atos dos Apóstolos, justamente também um lugar de evangelização. E ali ele escreve 7 cartas, se eu não me engano. O teor dessas cartas é geralmente muito comum, que é pedir a unidade da igreja, a obediência ao bispo, que é pedir que reze para ele conseguir enfrentar o martírio. Mas há uma carta muito peculiar, e é que eu quero trazer a vocês alguns pontos, que é a carta escrita aos Romanos. Ele vai sofrer o martírio, tem a consciência disso, ele deseja enfrentar o martírio, e ele vai justamente pedir aos romanos que não o impeça de sofrer o martírio. Vai pedir aos romanos que não intervenha para que ele não sofra o martírio. Possivelmente as pessoas de autoridade, já convertidas ao cristianismo, que poderiam intervir. E ele justamente vai fazer esse pedido: não faça isso. Eu desejo viver o martírio. Eu desejo ser trigo triturado de Deus para se tornar pão de Deus. Isso é muito interessante. Essa compreensão eucarística, o sacrifício eucarístico. Ele vai justamente dizer isso, né? Que deseja ser trigo moído para se tornar pão branco de Deus. Quão bonito isso é. Entendeu? Que o sacrifício eucarístico é justamente esse testemunho. Cristo se torna pão a partir do seu sacrifício. E assim ele também quer se tornar pão branco de Deus a partir do seu martírio. E ele vai dizer assim, um dos pontos da carta aos Romanos, de Inácio aos Romanos, justamente traz isso: não impedir ao martírio. No número 2, não desejo que agradeis aos homens, mas que agradeis a Deus, como de fato fazeis. Eu não teria outra ocasião como esta de alcançar a Deus. E vós, se ficasseis calados, podereis assinar a obra melhor. Veja, é muito claro a carta de Santo Inácio. Veja, fique calado.
não impeça de eu alcançar a Deus por meio do martírio. Gente, como isso é bonito. E vai trazer assim: se guardasses o silêncio a meu respeito, eu me tornaria pertencente a Deus. Se amais minha carne, porém, sem me preciso novamente correr. Não desejeis nada para mim, se não ser oferecido em libação a Deus, enquanto ainda existe altar preparado, a fim de que, reunidos em coro no amor, conteis ao Pai por meio de Jesus Cristo, por Deus se ter dignado fazer com que o bispo da Síria, no caso onde está Antioquia, se encontrasse aqui, fazendo-vos vir do Oriente para o Ocidente. É bom deter-se longe do mundo, em direção a Deus, para poder nele se levantar. Ou seja, é preciso se afastar do mundo, esquecer a carne. Eu preciso sofrer o martírio para, por meio do martírio, alcançar a Deus. Veja que bonito é isso. Ele vai trazer assim ainda: sou trigo de Deus, é o tópico dessa carta. Vai dizer: deixai que eu seja passo das feras, por meio dos quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para me apresentar como o trigo puro de Cristo. A Eucaristia é o pão puro de Deus para o nosso alimento. E a partir dessa compreensão do sacrifício de Cristo, do sacrifício eucarístico, muito celebrado, que ele também deseja ser esse trigo moído para se tornar esse pão puro de Cristo. Veja que bonito. Ao contrário, acariciai as feras, para que se tornem minha sepultura, e não deixe nada do meu corpo, para que, depois de morto, eu não pese a ninguém. Veja que bonito. Acariciai as feras, deixar que elas me triturem por inteiro, para que depois de morto, eu não pese a ninguém. Isso é um dos pontos da carta. Ele também vai dizer o seguinte, que é muito interessante. Lá no ponto 7, que vai falar assim: imitar a paixão de Cristo. Veja, o mártir, ele imita Cristo até o fim último de sua vida. Ele imita Cristo perfeitamente, concretamente até a cruz. O príncipe deste mundo quer arrebatar-me e corromper o meu pensamento dirigido para Deus. Que ninguém de vós que aí estão presentes o ajude. Antes, colocai-vos do meu lado, isto é, do lado de Deus. Não tenhais Jesus Cristo na boca, desejando ao mesmo tempo o mundo. Ou seja, não sejais de Cristo, não sejais do mundo ao mesmo tempo, mas que sejais tão somente de Cristo Jesus. Que a inveja não habite em vosso meio. Mesmo se eu estiver junto de vós e vos implorar, não vos deixeis persuadir. Persuadai-vos aquilo que vos escrevo. É vivo que eu vos escrevo, mas com anseio de morrer. Veja que bonito. Eu escrevo para vocês vivo, com anseio de morrer. Meu desejo terrestre foi crucificado e não há mais em mim fogo para amar a matéria. Ele não ama mais a matéria. Ele não mais se importa com isso, mas deseja alcançar a Deus por meio do martírio. Aí, depois lá no ponto 8, esse amor crucificado vai trazer o seguinte: se eu sofrer, vós me tereis amado. E se eu for recusado, vós me tereis odiado. Veja, a expressão do amor da Igreja de Roma a Santo Inácio é deixar claramente com que ele sofreu martírio. Isso é muito bonito. E aí entra o ponto que nós queremos discutir nesse vídeo de hoje, nesse nosso último vídeo sobre os mártires, que é justamente meditar o martírio como um ato sacramental. Veja, o martírio nós meditamos no segundo vídeo, o último vídeo lançado, o segundo vídeo. Se você não assistiu, vá lá e assiste, como um ato humano. Mas mesmo sendo ato humano, o martírio possui uma realidade sobrenatural. E a gente só vai poder compreender o martírio verdadeiramente e eficazmente quando nós compreendermos esse sentido do martírio como algo que é divino, de alguém que é envolvido pela graça de Deus a dar a sua vida. Eles eram fortalecidos no Senhor Jesus Cristo para darem testemunho. Vejam, muitas pessoas podem morrer por uma causa. Muitas pessoas podem se sacrificar por uma causa,
pode se sacrificar por uma pessoa, isso acontece. Mas isso não é um martírio como nós conhecemos. O martírio, e eu repito mais uma vez, é aquele que dá testemunho. É aquele que decide abraçar Cristo e imitá-lo na sua mais perfeita caridade. O mais perfeito amor de Cristo foi dar-se a si mesmo no alto do Calvário. E o mártir, é o verdadeiro imitador de Jesus. É aquele que se oferece plenamente em sacrifício, que imita o Mestre até a cruz. Que imita o Mestre também para ser crucificado com ele. Veja, isso é uma compreensão paulina. Eu fui crucificado com Cristo. Veja, Santo Inácio vai trazer esses elementos da compreensão paulina de São Paulo. Eu fui crucificado para este mundo. Ou seja, eu matei a minha própria vontade para dar a minha vida para Deus. Os mártires têm esse ideal. Nós só podemos compreender o martírio verdadeiramente quando nós compreendemos que eles são verdadeiros imitadores de Cristo Jesus até a cruz. O próprio Jesus vai dizer a São Pedro: veja, aonde eu vou, vós não podeis ir agora, mas irá o tempo que ireis também. Ou seja, há um tempo que você, Pedro, vai sofrer o martírio. Agora é a minha vez, Jesus está dizendo. Sou eu que vou, você não vai agora, você não pode ir agora. Mas há um tempo que chegará que você vai sofrer o martírio. Vai poder imitar-me tal qual eu estou fazendo agora. Vejam, os mártires são isso. Eles morrem por uma única causa, de dar esse testemunho. E aí que a gente vai compreender o martírio como um ato sacramental, como um ato pertencente à igreja primitiva. Porque eles dão a sua vida em função de Jesus, imitam o seu mestre. E é a partir desse sacrifício de Jesus que eles sentem-se fortalecidos para sofrer o martírio. É a partir deste sacrifício que eles compreendem que eles também precisam imitar o mestre a ponto da cruz. Veja, na celebração de São Cosme e Damião, também mártires da igreja, a oração eucarística traz isso: receber este sacrifício, que é a marca e o princípio de todo martírio. Ou seja, o sacrifício de Jesus é o princípio de todo martírio. É o princípio desse martírio que nós precisamos abraçar. Há um santo, se eu não estou enganado, que é Santo Inácio de Alexandria, vai dizer que o mártir ele imita a perfeita caridade. Elevam a perfeita caridade, a doação de vida. Que perfeita caridade é essa? Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus traz isso no Evangelho para nós. E os mártires fazem isso. Dá a vida pelo seu amigo Jesus. E é interessante nós percebermos que os mártires renunciam a este mundo na certeza de que irão alcançar a Deus. É aquilo que Santo Inácio vai trazer nessa carta aos Romanos e também nas outras cartas. Em uma das cartas que ele vai dizer isso, a igreja de Magnésia: se não estivermos todos preparados com a ajuda de Jesus para correr para a morte e imitar a sua paixão, a sua vida não estará em nós. Ou seja, a vida de Deus está em nós plenamente quando nós imitamos a sua paixão. Então os mártires têm essa certeza de que estarão no céu, de que ao renunciar a sua vida neste mundo, eles darão a sua vida para Deus. Alcançarão a Deus por meio do martírio. E é interessante nesse ponto destacar uma coisa: aquele que sofre o martírio, ele vai diretamente para o céu. O próprio sangue os redime de seus pecados e lhes dá o céu diretamente. E é interessante perceber uma coisa: esse batismo de sangue, que é o martírio, ele também supre o batismo que é realizado pela água. Nosso batismo, quando nós aderimos à fé, quando nós aceitamos a fé em Jesus. E é interessante perceber que muitas pessoas naquela época foram martirizadas sem receber o batismo. Só o fato de ter o processo do batismo, como eu falei no primeiro vídeo, se você não assistiu, vai lá e assista. Eles têm um percurso até alcançarem o batismo, até participarem da Eucaristia. Então, se eles eram mortos antes de serem batizados, esse batismo de sangue, ou seja, o martírio, supria esse batismo. Então, imediatamente, eles faziam parte da igreja. Pelo próprio sacrifício, faziam parte da igreja. Isso é muito importante para nós. Meus irmãos e minhas irmãs, os testemunhos desses mártires é de uma realidade sobrenatural que alcança a nós hoje, que alcança a igreja primitiva.
eles imitam verdadeiramente a Cristo. É um ato sacramental que nós precisamos imitar o Senhor. E nós precisamos também estar dispostos a cada dia pedir a graça do Senhor de viverem os martírios cotidianos. É importante perceber justamente que o martírio não é para todos. São pessoas que são alcançadas pela graça de Deus. Se uma pessoa que é levada ao martírio e ela não conseguir enfrentar o martírio, não significa que ela deixou de crer em Jesus. Mas que o nosso coração precisa pedir ao Senhor a cada dia a graça de viver os nossos martírios diários, de renunciar à nossa própria vontade. Que o testemunho dos mártires alimente cada vez mais a nossa fé. Acompanhe este canal de evangelização para ver outros vídeos. Você possa ir lá pesquisar, você vai encontrar outros testemunhos, outros conteúdos riquíssimos para a nossa fé. Deus os abençoe.